E aí, rapaziada, Gustavo Nascimento aqui, passando rapidinho só para falar da demissão de Carpini e da chegada de Carille no Vitória. Na minha opinião, breve e humilde, né? Eu acho que Carpini ainda deveria ter ficado mais algumas rodadas. Eu acho que não foi uma decisão acertada para agora. Porque o Vitória teve a pausa de um mês e demitir Carpini depois do primeiro jogo. Depois dessa pausa, eu acho que foi uma coisa que não deveria ter sido feita. Porque é isso, o Vitória não. Carpini não teve a oportunidade de usar os reforços, os poucos reforços que chegaram e que chegariam. E é isso, velho. Eu acho que é uma incoerência. É uma incoerência básica, né? Que se não acreditava no trabalho do treinador a ponto de demitir por causa de uma derrota depois da pausa, era mais fácil já ter demitido antes da pausa. Mas é isso, eu acho que também fiz toda essa defesa para falar que eu acho totalmente justificável também. Porque Carpini ele não entregou resultado esse ano, quase nenhum. Ele começou invicto no Baiano, no Nordeste, só que naquela sequência invicta. Mas não durou. Depois da derrota do Náutico, que eu acho que foi quando caiu a invencibilidade, foram 25 jogos e 4 vitórias no período. Perdeu a final do Baiano pro Bahia, podendo ganhar. Perdeu pro Náutico, foi eliminado da Copa do Brasil. Tá mal no Brasileiro, na zona de rebaixamento, é o porteiro da zona, se não me engano. Caiu na Sul-Americana de forma vexatória e caiu agora na Copa do Nordeste, sendo o favorito, tipo, tendo quase que a obrigação de chegar no final. Então acho que essa soma de resultados, essa soma de fracassos e vexames e tropeços fez com que ficasse insustentável o clima, não só com o elenco, porque eu acho que ele ainda tinha um elenco na mão. Não como antes, mas eu acho que ele ainda conseguia fazer o elenco render. Mas o clima com a torcida era insustentável, então acho que a demissão se justifica muito por isso, da relação Carpini e torcida. Não demitiria, sendo o Fábio Mota, eu não demitiria. Mas caso o Vitória acumulasse uns 2, 3 resultados negativos, eu acho que seria justificável mais ainda a demissão. Mas aí, sendo demitido agora quarta-feira, depois do jogo contra a Confiança, como foi, não vou reclamar. Acho que é isso, não faria, mas não foi errado totalmente. Falando rapidinho de Carille, eu acho que Carille é um treinador muito melhor do que muita gente acha, do que o imaginário das pessoas pensa sobre ele, na percepção geral, né? Carille foi campeão brasileiro no ano de estreia dele como treinador pelo Corinthians, naquele ano que o Corinthians ficou invicto durante o primeiro turno inteiro e perdeu para o Vitória com gol de Trellis lá em São Paulo. E ele começou muito bem como auxiliar. Ele tem muitos títulos, tem Libertadores, Mundial, 2 brasileiros, dois estaduais. É um cara muito vitorioso como auxiliar. Como treinador, começou sendo muito vitorioso também. Ganhou o Paulistão em 2017, 18 e 19, se não me engano. Mas depois desse início dele no Corinthians, que 17 e 18 ele estava no Corinthians, depois saiu, foi para o Alweda, depois voltou pro Corinthians de novo, ganhou o Paulistão, depois saiu de novo para Al Ittihad, depois voltou pro Santos. E aí nessa volta dele pro Brasil, que eu acho que é aí que começa a se descredibilizar o trabalho de Carille. E o treinador Carille, né, que começou muito bem, deu um início muito bom na carreira, mas até pelo estilo de jogo dele ser feio, jogo feio, muita gente acha que ele joga mal, sendo que muitas vezes ele não joga mal. É porque é aquilo, né? A célebre frase que o pessoal gosta de falar que mais de um para Carille é suruba, que 1-0 é goleada. Eu acho que se aplica realmente, mas é saber diferenciar isso de jogar mal, jogar feio de jogar mal. E jogar feio é subjetivo, então eu acho que pro Vitória o jogar feio não vai existir se os resultados vierem. E se ele conseguir fazer a gente vencer jogos, que é uma coisa que estava faltando com o Carpini, vai ser maravilhoso da forma que for. De meio a zero, com 12 caras fechando a área, vai ser, vai ser maravilhoso, sabe? Então eu acho que ele trazendo o resultado que é o que o Vitória precisa, a parte de jogar feio não vai importar. Até porque o Vitória não tem nem corpo financeiro e elenco, não só elenco, mas time titular, o Vitória não tem isso, para conseguir competir bem o suficiente e jogar bonito, sabe? Então eu acho que ser competitivo para entregar resultado apenas é o que o Vitória precisa, é o que o Vitória consegue fazer. E eu acho que, cara, ele consegue fazer isso. Não sei se o Vitória não cai com ele. Eu tenho esperança que não caia com ele. Eu acho que ele consegue manter o Vitória na Série A. Vai ser uma missão difícil, porque eu acho que tem poucos times postulantes ao rebaixamento esse ano. Juventude e Sport já caíram praticamente.
Tudo pode acontecer, né? Mas são dois times que estão muito mal no campeonato e no ano. Mirassol começou muito bem o campeonato, mas eu acho que não vai ter elenco, não vai ter força, não vai ter gás para sustentar o campeonato inteiro. Eu acho que o Mirassol cai. E essa quarta vaga eu acho que o Vitória é o time mais provável de ocupar. Mas também tem Fortaleza, tem Santos, tem Vasco, tem o Ceará de Léo Condé que começou bem o ano também, mas é outro time que não tem elenco, não tem força financeira, não tem nomes o suficiente para se manter tão bem quanto começou. É isso, eu acho que são 4 ou 5 postulantes a essa quarta vaga, que eu acho que o Vitória é o favorito. O Vitória é o favorito para ser o 17º. Mas é isso, futebol ainda tem um pouquinho do primeiro turno e o segundo turno inteiro. E eu acredito que Carille consegue entregar resultado. Não sei se vai ser um resultado suficiente para o Vitória não cair para a segunda divisão. Que é o que sobrou do ano, né? Porque Carpini e Vitória fizeram que tudo que a gente almejou, tudo que a gente sonhou, e o que a gente nem tinha sonhado, virasse poeira. O baiano que era a realidade. Realidade assim, né? O Bahia era favorito por poder financeiro mesmo. Mas era a realidade vencer, a gente não conseguiu. A Copa do Brasil, que era a realidade passar no Náutico, pelo menos, eu acho que passar das fases iniciais era a realidade, era a obrigação quase. Sul-Americano, acho que o Vitória tinha capacidade não só financeira, mas de elenco. E eu acho que a eliminação sul-americana é uma coisa que ultrapassa as barreiras físicas, é uma parada quase sobrenatural. Mas enfim. E agora a eliminação na Copa do Nordeste, que foi talvez a mais trágica de todas, a mais triste, um fim de ciclo realmente, né? Depois de um ano começar bem, o ano virar de cabeça para baixo, tudo começar a dar errado, a gente é eliminado de tudo, e aí nessa última eliminação, a gota d'água, a Carpini cai. E é isso, a gente vai ter que se reacostumar com Vitória, se reacostumar com futebol, se reacostumar com Carille e rezar muito pro ano dar certo. Pro ano dar certo não, né? Porque já deu errado, mas pro ano ser salvo e a gente não cair. E é isso, tamo junto. Até a próxima. Vamos tentar gravar mais vídeos pra vocês com a regularidade um pouquinho maior. E é isso, um beijo, um queijo. Bora, Vitória. E é isso.